Vamos lá, pessoal do assessoramento. Boa. Só um pouco pra cá. Acho que não dá pra pegar o filmante. Chegou vendo meu patista, um estado que eu saí depois. Fizer um apoio que aconteceu. Mas fia, você conseguiu sair melhor. O filho passou carrinho lá. Ah, que é isso? Verdade. Cheio de mato. Nossa, fica na piscina dele a água. Do lado que você pega pela pontinha. Silêncio. Só o pastor falando. Irmãos, uma boa tarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É um privilégio estar aqui mais uma vez, constatando o que Deus está fazendo no nosso meio. Amém. É importante salientar que o que está acontecendo na igreja de São Roque não pertence a homem algum, mas é um milagre do ministério do Filho do Homem na terra. Amém. Ele veio, tem descido para resgatar os últimos eleitos, Glória a Deus. para levá-los no grande arrebatamento que está para acontecer num destes dias. Amém. Para se cumprir o que está escrito em 1 Tessalonicenses, que diz: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Amém. É fato que esse mesmo Senhor tinha subido e uma nuvem o tinha recebido. E agora ele tem descido também na mesma nuvem que ele tinha subido. É por isso é o mesmo Senhor que desceria do céu com voz de arcanjo, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E esse alarido já soou. E a voz de arcanjo está soando, tirando todos os eleitos das tumbas deste mundo e trazendo a uma ressurreição. Amém. Agora, nós que estivermos vivos, não estorvaremos os que estão dormindo, mas eles ressuscitarão primeiro do que nós, receberão corpos glorificados, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Amém. E entraremos na 7ª dimensão. Amém. É importante salientar também nesse culto, na presença do diácono, na presença de anciãos de valor desta igreja e das colunas da igreja de São Roque, que o que está aqui é a mesma igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Amém. Amém. Ela é somente uma continuidade. A igreja primitiva, ela nunca morreu. Ela sempre tem permanecido na terra. É verdade. E aquele martírio dos cristãos primitivos foram as sementes que Deus estava plantando para que hoje tivesse essa safra que aqui nós estamos vendo. Esta igreja primitiva começou batizando 3.000 almas no dia do Pentecostes, quando as pessoas estavam pensando que os discípulos estavam embriagados. E foi feita uma pergunta para o apóstolo São Pedro, mostrando que um apóstolo real é aquele que identifica um ato de acordo com a palavra. Ele aponta a Escritura para aquele acontecimento que está acontecendo no presente. E aquilo identificou Pedro como um apóstolo, que ele sabia pegar um acontecimento diante dos olhos dele e apontar para uma promessa bíblica e conectar aquele acontecimento àquela promessa bíblica. Amém. Isso provava também que o apóstolo São Pedro tinha a chave do céu, porque Deus tinha dado a chave para São Pedro. E essas pessoas que estavam pensando que os discípulos estavam embriagados, após a pregação de São Pedro, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E ele disse aqui, em Atos 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então esse batismo que o Gustavo, que a irmã Priscila, que o irmão Elan vão executar hoje,
é o único batismo bíblico Amém. em que toda a Bíblia se firma. É a verdade. Não existe um outro batismo. A Igreja Católica Apostólica Romana batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Era o único batismo. Não existia outro batismo. Só que no Concílio de Nicéia, o Papa Constantino trouxe uma reunião e chamou as colunas da igreja que estava sendo perseguida e lhe propôs um acordo. Paramos de perseguir vocês, daremos liberdade cristã para vocês, e em troca disso, tiraremos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e colocaremos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e alegaremos uma Santíssima Trindade. A partir desse momento, a igreja primitiva perdeu a sua força, porque tiraram dela o que era mais singular e o que era mais primitivo, que era o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrá o justo. É para onde a irmã Priscila está correndo, para onde o Gustavo está correndo e para onde o irmão Elan está correndo. Para o nome que é sobre todo nome, para o nome que a família no céu e na terra toma o nome, para o nome que todo joelho um dia se dobrará e confessará esse nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando eu casei com a minha esposa recebeu meu nome, o nome dela. E quando você casa com Cristo, você recebe o nome dele. Amém. E sereis perseguidos por causa do meu nome. Então é o nome que você tem que carregar. Quando Jesus deu a ordem, ide, evangelizai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não queria que nós executássemos e repetíssemos a ordem no batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele queria que nós executássemos a ordem. Ide, evangelizai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Como Pai, o Senhor Jesus Cristo estava sobre nós. Como Filho, Ele estava conosco. Como Espírito Santo, Ele está em nós. 3 manifestações de um único Deus. E o nome desse Deus é o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele na oração diz, manifestei o teu nome aos homens. Amém. Então esse é o nome pelo qual devamos ser salvos. E não há um outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus tem enviado um profeta para restaurar estas coisas. Porque o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo estava sepultado na religiosidade desse mundo. A Santa Ceia com pão asmo e vinho estava sepultado. O lava-pés estava sepultado. Mas através de Malaquias 4, Deus prometeu restaurar todas as coisas. Amém. E é isso que nós fazemos parte hoje, de uma igreja. Você vai batizar, a irmã Jéssica vai batizar, o irmão Elan vai batizar, vocês vão ter o privilégio de ler Atos 2,38 e ver o seu batismo aqui. Você vai ter o privilégio de ler Atos capítulo 10 e ver seu batismo aqui. Vocês vão ter o privilégio de ler Atos capítulo 19 e ver seu batismo aqui. Ler São João capítulo 13 e ver a sua Santa Ceia aqui. Ver 1 Coríntios 11 e ver você aqui. Você vai se enxergar na Bíblia porque você é a Bíblia. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aqui para executar esse batismo. Essa é uma honra que nos é dada, né? De batizar esses irmãos que estão entrando na terceira etapa do ministério do Filho do Homem, do grande mover que Deus tem enviado para essa nação, graças a Deus, através da adoração, dos hinos, da restauração da palavra, e nós estamos nos preparando para aquele grande dia. Amém. Quem sabe são os últimos a serem batizados. É a verdade. Quem sabe? Vamos, irmão Elan. Uma Priscila também. Vem, irmão Priscila. Primeiro. As damas primeiro. Eduardo é meu. Como que é o. Que fala? É o mestre de cerimônia. Cuidado que ele tá bem forte. E sepultarei e lançarei os seus pecados no mar do esquecimento. Glória a Deus. Amém? Você colocar essa mão aqui e a outra por baixo. E... Seu nome?
Priscila Cabral Ferreira, você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, o mestre da sua vida, o seu Redentor, o seu parente Redentor? Irmã Priscila, você está arrependida desde quando você saiu da inocência de uma criança e já começou a discernir o bem e o mal. Você está arrependida de todos os seus pecados? Irmã Priscila, se um dia for pedida a sua vida em troca do nome do Senhor Jesus Cristo, você estaria disposta a dar? Então, mediante essas testemunhas, onde também temos a igreja de Guaianazes, representada pelo irmão Ellison e sua esposa e seus filhos, eu te batizo, tenho o prazer de te batizar, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos teus pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Levado contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá conforto